Após um cenário aí de valorização nos últimos 4 meses dos fundos imobiliários, será que a gente consegue encontrar fundos com desconto, com boas oportunidades? Então, nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 fundos imobiliários que estão descontados e pode ser uma boa oportunidade para comprar uma carteira aí focada em dividendos mensais. E você ficando comigo até o final desse vídeo, eu ainda vou montar junto com você aqui uma carteira com esses 3 fundos imobiliários descontados que são excelente oportunidade para comprar ainda hoje. Mas antes de vermos quais são esses 3 fundos imobiliários descontados, quero te pedir uma ajuda. Nós estamos quase batendo nossa primeira meta aqui no YouTube, que é chegar aos 500 inscritos. E falta só esse pouquinho aqui. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e dá aquele like, porque assim você vai estar ajudando muito o nosso crescimento aqui, tá ok? Então vamos lá, vamos ver quais são esses 3 fundos imobiliários descontados com excelente oportunidade para comprar hoje. Vamos lá. Nosso primeiro da nossa lista aqui de 3 fundos descontados é o REC-R11, o REC Recebíveis Imobiliários. É um fundo de papel e está sendo negociado aí por volta de R$ 86,47 no momento desse vídeo. Está com desconto sobre o seu valor patrimonial de 3%, 0,97. Quer dizer que está abaixo do 1, né, que é o preço justo, então está com desconto. E está pagando por volta de 13,59% de dividendos nos últimos 12 meses. E teve uma valorização de 17,55%. E deu uma liquidez de 3 milhões de reais. Então é fácil você comprar e fácil de você vender no momento que se caro, caso você queira vender, claro. O REC11, além de estar descontado, vem nos últimos 12 meses distribuindo bons dividendos. Por exemplo, ao mês está pagando aí por volta de 1,22%. Nos últimos 3 meses pagou 4,13%. Nos últimos 6 meses 7,62%. E como já vimos nos últimos 12 meses 13,62%. E como foi nos últimos 5 anos, vamos dar uma olhada aqui, nos últimos 5 anos, ele pagou 18,51%. E como ele é um fundo de papel, ele segue o seu índice, a gente vai ver, sobre a inflação, na IPCA+, então ele é bem volátil nos pagamentos dos dividendos também, mas tem distribuído aí, como a gente viu, 18,51% nos últimos 5 anos. E vamos ver os pagamentos, a recorrência dos pagamentos dos dividendos. Eles têm pago aí por volta de R$ 1,05, né? Mas pode ver aqui que pagou também R$ 1,36, R$ 1,15, 94 centavos, R$ 1,02. E é aquela volatilidade que a gente vê nos pagamentos. Mas tem pagos bons dividendos aí que a gente viu aí nos últimos anos. O REC-R11, como eu disse, é um fundo de papel com gestão ativa, com foco em ativos em renda fixa, que são os CRI. O CRI são renda fixa. Ele, quando empresta dinheiro, ele bota uma taxa fixa, que pode ser IPCA mais um valor, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou CDI mais um spread em cima. E no portfólio ele possui 100 operações de CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, né? E mais 5 fundos imobiliários que faz parte do seu portfólio aqui dos ativos que compõem aí o REC-R11. E aqui a gente pode ver como é que o REC-R11 nos paga, né? Quando ele empresta um valor, ele recebe esse valor emprestado mais os juros, né? E os indexadores que ele utiliza para pagar esse spread aí no empréstimo, onde majoritariamente é IPCA, 61%, mas tem mais uma porcentagem de 25% também que está atrelada ao IPCA, 10% de CDI, um pouquinho aqui em IGPM e muito pouco aqui em TR. Mas aqui a gente pode ver quais taxas que ele está cobrando, ó, sobre o IGPM mais 9,47 ao ano, IPCA mais 8,71, TR mais 11,47, um pré-fixado aqui mais 12,50 e o CDI mais 5,94 sobre o valor emprestado para esses devedores. E os devedores estão divididos assim, ó. Metade está dentro da construção civil, onde 23% é loteamentos e 26% é incorporação. E aí depois vai os outros setores aqui que são menores, mas a gente pode ver que a maior parte é na construção civil. Por isso mostra por que o REC11 paga bom dividendo. É um setor muito arriscado e é bom ficar de olho, ok? Mas vamos lá. Vamos seguir nossa avaliação aqui com questão de região, né? Distribuição regional dos devedores. E está aqui, a maior parte aqui é na Bahia, depois vem Minas Gerais e São Paulo, e distribuído por mais 15 estados aí, os devedores
que estão, o REC R11. E nosso segundo fundo imobiliário aqui descontado é um fundo imobiliário de tijolo do setor de shopping center, que é o VISC11, que vem pagando aí por volta de 9,18% ao ano de dividendos, né? Tá com a cotação de 105,25 e tá com um desconto de 15% sobre o valor patrimonial, 0,85. E tem uma liquidez diária de 3 milhões de reais, né? E teve um crescimento aí nos últimos 12 meses de quase 2%. Tem entregado aí nos últimos 12 meses por volta de 0,77% de dividendos. Nos últimos 3 meses, 12,29%. Nos últimos 6 meses, 4,57%. E nos últimos 12 meses, 9, quase 10%, 9,18% de dividendos. E nos últimos 5 anos, tem entrega aí 9,17% aí de dividend yield, e a sua distribuição mensal está em torno de 80 centavos. Na última foi 81 centavos, tem momentos de 80 centavos. E outra coisa muito importante que precisa avaliar num fundo de tijolo, de shopping principalmente, é a vacância, né? A ocupação de todo o portfólio. Está uma média de 94,3%, seguindo aí a média histórica do fundo, né, nos últimos meses. E aqui a gente pode ver a distribuição do NOI, como o VISC11 recebe, né, desses portfólios, desses shoppings, que chama NOI, é toda a receita líquida que um shopping produz, né, recebe, além dos aluguéis, tem o estacionamento, as mídias, o aluguel de espaço, toda a receita, tirando aí todas as despesas, dá o NOI, o resultado operacional líquido dos shoppings, onde 12%, a maior parcela aqui vem do Prudente Shopping, e aí depois vai 8% do Catarina Shopping, que é um shopping bem bacana, 7% do Granja Viana, e assim vai, 7, 6, 5, até o último aqui, que é o Center Shopping Rio. Então, o NOI sobre o portfólio dos shoppings, aqui está a lista dos shoppings que ele possui. Agora a gente vai ver também aqui o NOI por região, como 32% do NOI vem de São Paulo, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Rondônia, Espírito Santo, Mato Grosso e assim sucessivamente por outras regiões que são menores. Mas a maior posição vem aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, né? E aqui, por administradoras, a maior recebimento da receita líquida, né, vem junto com a Ancar. E com questão de controle, 68% sobre o shopping minoritário e 32% tem o controle total dos shoppings. E antes de partirmos para o nosso último fundo imobiliário descontado aqui da nossa lista de 3 fundos imobiliários com oportunidade para comprar hoje, quero te pedir para se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, ativar o sininho e dar aquele like, ok? Isso vai ajudar muito. E no final, eu separei aqui como a gente pode montar uma carteira com esses 3 fundos imobiliários descontados. E vamos para o nosso último fundo imobiliário da nossa lista. Nosso último FII aqui que eu separei com desconto é do segmento de galpão logístico, fundo de tijolo, GGRC11, tem se mostrado aí uma administração bem ativa, vem crescendo nos últimos meses, tem adquirido outros fundos, outros ativos e tem se mostrado uma excelente oportunidade aí de compor uma carteira. Está aqui pagando por volta de 11,77% de dividendos nos últimos 12 meses, está com um desconto aí de 12%, com PVP sobre VP de 0,88. Está com a liquidez bacana, com mais de 3 milhões diário. Teve um crescimento de 2% aí nos últimos 12 meses e está com a cotação aí de R$10,01. R$10 praticamente. É um fundo base 10 que a gente pode ver. Então, com R$10 você pode estar com esse fundo muito bom numa carteira e com desconto. A gente pode ver aqui agora quanto ele distribuiu nos últimos meses, né? 1,05 ao mês, 1% ao mês é muito bom, 0,3% nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses quase 6% e quase 12% aí nos últimos 12 meses de distribuição. Nos últimos 5 anos ele tem entregue aí um crescimento aí nos dividendos, a gente pode ver, crescimento crescente nos dividendos, entregou 12,10% de dividendos nos últimos 5 anos. E o GGRC11 está entregando aí, pagando mensalmente aí por volta de 10 centavos, né, por cota. A gente pode ver aqui nos últimos 6 meses, sempre paga no início do mês. E aqui a gente vai ver agora a distribuição, né, dos ativos, dos imóveis, dos galpões logísticos. Hoje ele possui 33
ativos na carteira, 605 mil metros quadrados de área locável, né, bruta, e está distribuído aí por todo o Brasil. A gente vai ver que a edificação geográfica é bacana. 11 em São Paulo, 5 em Minas, 4 no Rio, 4 no Paraná, 3 em Goiás e 1 nos demais estados, seguido por Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então aqui está a distribuição dos imóveis, diversificação geográfica num ativo muito bacana. Aqui a gente vai ver agora a questão da vacância, ocupação, né? Ele está com uma média aí de praticamente nos últimos meses vindo a 100%, mas aqui de março para cá o Suzano, né? A empresa Suzano rescindiu o contrato antecipadamente, já avisou o fundo e agora está com a média aí de 98% de ocupação. Então uma taxa de vacância de 1,5 que eles já estão correndo atrás aí para colocar um novo inquilino nesse imóvel. E o GGCR11 tem a sua tipografia no seu portfólio, onde corresponde 60% praticamente em galpões logísticos, 21% arredondando aqui para industriais e agora quase 20% aqui, 19,29% em híbrido, né, onde ele transformou os seus galpões também, uma parte em logístico e outra parte no próprio imóvel em atacarejo de materiais de construção. Isso aí, inclusive, a gente pode ver em outro vídeo exclusivo para o GGR11. Se você quiser, a gente pode fazer uma análise exclusiva de cada ativo desse aqui, mas deixa aqui nos comentários, tá ok? E por setor, por atividade, né, 26% aí comércio e varejo, depois distribuído em máquinas e peças, 19,63%, 18% setor alimentício, depois seguido químico, né? Petroquímico e químico, depois setor têxtil e assim sucessivamente outros setores. O reajuste dos aluguéis tem sido praticamente em cima do IPCA, aqui 91%, depois de IGPM, depois de INPC, né? E aqui são o que são de vencimento de contratos. A maioria vai vencer mais de 2030. Então é muito importante isso com relação à previsibilidade. E aqui a gente pode ver a composição com relação aos inquilinos, né? A única preocupação que a gente tem que ter com o GGCR11, eles estão trabalhando em cima disso, é a concentração em Ambev e Americanas, né? A gente tem um estoque de Americanas aí com o rombo que teve anos atrás, mas eles têm cumprido direitinho aí os contratos com todos os fundos que eles têm alugado imóveis. Mas eles têm trabalhado para tentar diminuir essa concentração aqui, né? A previsão é chegar a 13 com a Ambev e 13 também com Americanas. E aqui são os outros inquilinos que faz parte aí do portfólio de clientes do GGRC11. E como eu prometi lá no início, vamos juntos aqui construir uma carteira aqui fictícia, não é recomendação de compra, desses 3 fundos imobiliários descontados e de setores diferentes, né? Bem diversificado, com papel, com REC-R11, shopping com VISC11 e galpão logístico com GGRC11, né? Onde o REC-R11 está sendo uma cotação por volta de R$ 86,47, uma cota do VISC11 está saindo por R$ 105,24 e uma cota aqui do GGRC11, o base 10, R$10. E quanto ficaria essa carteira aí com um ativo de cada? Vamos lá, vamos descobrir quanto você precisaria investir para já começar a ter renda passiva já no próximo mês. Uma de cada, você precisaria investir R$200, R$201,74. O valor de 2 pizzas, pelo menos aqui na minha cidade, para comprar 2 pizzas, você precisa ter R$200. E aqui já com R$200 você já começa a dar um pontapé aí na renda passiva mensal, onde receberia por volta de R$1,95 com os 3 ativos e uma média aí anual de 11,60%, que daria por volta de R$23,40. Então, é possível iniciar um projeto de, quem sabe, uma aposentadoria ou receber de renda passiva para ajudar o seu recebíveis mensais, né, do seu trabalho. Com R$200 você começa a dar um pontapé aí
na renda passiva, fazer os ativos trabalharem para você. E quanto seria se pudesse fazer um aporte um pouco maior, né? Quanto seria se eu pudesse investir R$1.000, um exemplo? 5 cotas do RRC11, quanto daria? R$432 aproximadamente. 5 cotas do VISC11, você estaria investindo R$526,20. E 10 cotas do GGRC11, você estaria investindo por volta de R$100,10. Que totalizando isso dá R$1.058,65. Então, com R$1.000 aproximadamente, você já tem uma renda passiva mensal por volta de R$10,25, livre de impostos, né? Até agora ainda livre de imposto de renda, por ano aproximadamente 11,62, como nós já vimos isso, e você receberia anualmente com esses 3 ativos R$123 por conta desses 3 fundos imobiliários descontados. A gente já viu aqui no vídeo. E tá aí a nossa carteira, não é nenhuma recomendação de compra, nem de venda, é um exemplo onde que eu posso mostrar para você que você pode iniciar aí uma renda passiva com 3 fundos e com pouca grana, né? Se você tem um pouquinho de mais dinheiro, melhor ainda. Mas com os aportes regulares e com a disciplina, você pode de repente até construir uma aposentadoria aí, quem sabe. E tá aí, 3 ativos. Me diga aqui nos comentários qual desses você já conhecia, qual está na sua carteira, se você já está recebendo dividendos deles e se você pretende colocar qualquer um deles aqui na sua carteira, tá ok? E espero que você tenha gostado do vídeo. Te agradeço por estar comigo até aqui e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like para nos ajudar, tá ok? E a gente se vê no próximo vídeo.